Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição de hoje, deste domingo, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco e claro, né, falar também do jogo de daqui a pouquinho, pois daqui a pouquinho o Vasco vai enfrentar a equipe do Vitória em São Januário. A gente vai entender aqui como vem o Vitória com a participação do amigo Leonardo Santiago do canal Canto Rubro Negro. Vamos falar muito, né, sobre esse jogo. O Vasco sem Carlos Cuesta, mas tem a volta de Cauã Barros, deve ter Hugo Moura na zaga hoje, Diniz preparando aí algumas mudanças, enfim, tem bastante coisa pra gente conversar. A gente vai falar também sobre Diadora no Vasco, isso mesmo, mas calma, não melou a situação com a Nike não. Não melou não, a Diadora vem, mas provavelmente para o basquete do Vasco da Gama vai ser assunto aqui nesse vídeo. Tudo isso a gente conversa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, primeiro, deixando o like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e vamos começar falando sobre material esportivo, né? O Vasco está no fim do seu contrato com a Capa, termina agora no final desse ano e a partir do ano que vem a Nike será a fornecedora de material esportivo do futebol do Vasco da Gama. É importante sempre deixar isso claro, porque desde que o Vasco se tornou SAF, o Vasco SAF, que é o futebol, e o restante do clube são coisas, na prática e na teoria, são coisas diferentes, né? Então, a Nike vai assinar com o Vasco para a Vasco SAF, né? Para o futebol do Vasco será Nike. Mas nos outros esportes, o Vasco fica livre para assinar com outra fornecedora. Por exemplo, no futsal, é uma fornecedora do Paraguai que está fornecendo material para o Vasco. Eu até esqueci agora o nome dela, perdão, mas ela também patrocina o Esportivo Luquenho, enfim, é a maior empresa lá de material esportivo do Paraguai. Enfim, o Vasco é capa no futebol, mas nas outras áreas pode assinar com outras empresas. E aí que vai entrar a Diadora. A informação do amigo Matheus Gilbert é que o Vasco tem negociação avançada para fechar com a Diadora para ser a fornecedora de material esportivo do basquete vascaíno. Então, nessa temporada que vem aí, o Vasco no NBB deve usar Diadora. Então, a Diadora, que já forneceu material esportivo pro futebol do Vasco, retornando ao clube, mas agora para vestir o basquete Cruz Maltino, tá? Informação bem próxima aí de ser confirmada. Importante deixar isso claro, né? No futebol, Nike. Nos outros esportes, o Vasco pode fechar com outras fornecedoras. Bom, mas vamos falar aqui de Vasco e Vitória, tá? Essa partida que terá um estreante, mais um estreante no apito. A CBF divulgou que o árbitro Fernando Mendes de Sales Nascimento ficará com o apito para esse jogo hoje em São Januário. Essa será a primeira vez que o paraense de 32 anos de idade, bem jovem, hein? 32 anos de idade apenas, vai apitar um jogo da elite do futebol brasileiro. Fernando Mendes trabalhou como quarto árbitro em 3 partidas da competição e em sua carreira ele apitou 18 jogos da Série B e 7 da Série D, além de um jogo da Copa do Brasil. Então vai fazer a sua estreia hoje em São Januário o árbitro Fernando Mendes de Sales, paraense de 32 anos. Rapaz, um estreante na arbitragem hoje para comandar o jogo em São Januário. Vamos ver que o nosso queridão vai aprontar, né? A gente espera que não apronte nada e que faça uma boa arbitragem, uma boa partida, não prejudique, né, nenhuma das duas equipes, enfim, e que passe ali despercebido. Para esse jogo, o Vasco terá o desfalque de Carlos Cuesta, né? Carlos Cuesta fora, não foi nem relacionado para essa partida contra o Vitória. E a novidade no Vasco na relação foram as voltas de Barros, depois de cumprir suspensão, além de Lucas Piton e Matheus França, que voltaram de lesão. Barros e Tietê vão fazer ali a dupla de volantes, né? Barros e Tietê de volante e na zaga Hugo Moura improvisado. Hugo Moura volta ali para a defesa, fazendo a zaga junto com o Robert e Renan, enquanto Barros e Tietê fazem ali a dupla de volantes. Lucas Piton, relacionado, não deve começar jogando, né? O Puma deve ser mantido na lateral esquerda, o Piton deve ser opção no banco de reservas, afinal de contas está voltando de lesão, não está aí totalmente 100%.
Para esse jogo, olha, vou lançar a super odd boa aqui da BetSul para você, tá? Tá aparecendo na tela. Para Verratti ou Renato Kaiser marcarem o primeiro gol da partida. Muito boa essa super odd, tá? Tá pagando mais de 8 nessa super odd. Boa demais essa super odd da BetSul. Vou deixar o link aqui no comentário fixo para você fazer o seu registro. BetSul, nossa parceira. E bora lá, tá bom? Muito boa mesmo essa tem valor, hein? Vou entrar nessa. Meus amigos, para falar sobre o Vitória da Bahia, convidei aqui o meu amigo Leonardo Santiago, do canal Canto Rubro Negro. Ele fala como vem o Vitória para esse jogo, confira só. Eu sou Leonardo Santiago do Canto Rubro Negro e aqui vou fazer um apanhado rápido a respeito do Vitória, que já está a caminho aqui do Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco. Eu estarei fazendo a cobertura da partida, já estou aqui no Rio desde sábado pela manhã e o Vitória embarcou empurrado pela torcida. A torcida fez um aeronego e lotou o aeroporto de Salvador para o embarque do Leão rumo ao Rio de Janeiro. A gente fez ao vivo aqui no Canto Rubro Negro e também em breve vai soltar um vídeo. Apoio da nossa torcida não faltará, mas a verdade é que o Vitória tem um jogo muito difícil. Ramon, lateral esquerdo, é desfalque do treinador Jair Ventura. Ramon que não vem bem no Vitória, já não vinha bem no Internacional e não vem bem no Vitória. E além dele, Renzo Lopes, o centroavante reserva, tomou o terceiro amarelo, não enfrenta a equipe do Vasco, já que Renato Kaiser, o que fez os 2 gols na partida do primeiro turno, ainda é o titular. Com isso, Carlinhos, que é muito questionado pela torcida do Vitória, e vocês conhecem, afinal de contas, esteve um período no rival do Vasco, no Flamengo, foi relacionado e a gente, sinceramente, sempre foi contra essa contratação. Quando eu falo a gente fala da torcida do Vitória como um todo, além, claro, do Canto Rubro Negro, e acabou que, evidentemente, não conseguiu ajudar na Série A. Desde que Jair Ventura chegou, o Vitória tem jogado com 3 zagueiros, melhorou sua bola parada ofensiva, inclusive venceu o Juventude dessa forma, com 2 volantes que saem um pouco mais, com a ausência daquele primeiro volante mais fixo, mais posicional, com Baralhas e Ronald que saem mais, com o Raul Cáceres na lateral direita ou Claudinho. Aí a gente tem dúvida na lateral. Pode ser o menino Maicon Jesus na lateral esquerda ou improvisar Cáceres na esquerda com Claudinho na direita. O trio de zaga não deve mudar. Lucas Alter, Zé Marcos, que fez o gol na partida contra o Juventude, e Camutanga devem ser os titulares do Vitória, que acredito eu deve manter os 3 zagueiros, Baralhas e Ronald, com Aitor Cantalapedra, um espanhol que vem oscilando de rendimento. É um bom jogador tecnicamente, mas fisicamente tem muita dificuldade para sustentar duelo, inclusive acabou perdendo a bola do segundo gol do Grêmio, mesmo marcando o gol de empate lá em Porto Alegre. É um jogador muito técnico, mas que fisicamente ainda está um pouco abaixo. Na frente, Renato Kaiser e Eric, que está emprestado pelo São Paulo ao Vitória. Eric, que já jogou aqui em 2018 e vem fazendo um bom ano, uma boa temporada, ou melhor, um bom final de primeiro turno em diante aqui no Vitória. A situação é muito difícil, o Vitória mesmo vencendo não sai da zona de rebaixamento, porém caso o Vitória consiga vencer o Vasco em São Januário, e a gente já sabe que é um jogo muito difícil, o Vitória fica apenas 2 pontos do Vasco, e aí tem 10 dias para se preparar para o Clássico, já que depois de pegar o Vasco, o Vitória enfrentou o Bahia no Barradão, dia 16 às 9h30, uma quinta-feira 9h30, é inacreditável colocar o Bavi no horário desse, mas é a realidade. O Vitória, como eu falei, com o Jair Ventura, jogou muito bem contra o Grêmio e acabou não vencendo o Grêmio. Não fez esforço para ganhar do Vitória. O Vitória acabou, de fato, atrapalhado por ele mesmo. A gente acabou errando muito individualmente. E apesar do placar ter sido de 3-1, o Vitória foi bem no jogo. Poderia ter tido sorte melhor. O próprio treinador Jair Ventura falou que gostou muito do desempenho e que a gente tomou 3 gols por falhas individuais. De fato foi o que aconteceu, além de ter perdido muitas oportunidades. Contra o Ceará foi o contrário. O Vitória fez um bom primeiro tempo dentro do possível, mas no segundo tempo o Ceará mandou na partida. E a gente jogou a mão pro céu, graças a Deus que o Vitória venceu, já que o Ceará perdeu muitas oportunidades, inclusive um lance no final do jogo. Até aqui o Vitória de Jair Ventura tem um jogo muito bom e uma derrota, e um segundo tempo muito ruim e uma vitória. A gente vai ver o que é que nos espera agora em São Januário, nessa missão extremamente difícil, que é sair da zona de rebaixamento, mas se o Vitória quer pensar em ficar na Série A, tem que começar a ganhar os jogos mais difíceis, com todo respeito a vocês, começando com o Vasco em São Januário. Nossa permanência depende diretamente disso, tá? Obrigado, galera. Se você quiser saber mais sobre o Vitória, inscreva-se no Canto Rubro Negro, a gente tá rumo a 100 mil inscritos. E amém, que o Vitória ajude para que a gente bata essa meta. Valeu, um abraço. Tá aí, muito obrigado, Léo. Tamo junto demais. Bom jogo aí pra você, mas nem tanto. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!